Durante muito tempo, vender era uma das coisas mais desconfortáveis pra mim. Eu sentia que eu podia incomodar outra pessoa, tinha medo de ser muito invasiva, ou que as pessoas simplesmente achassem que eu só queria vender pra elas, sabe? Mas foi quando eu comecei a desenvolver alguns hábitos específicos que vender parou de ser um esforço e desconfortável e começou a ser algo simplesmente natural e que mudou muito o resultado do meu negócio, vendendo tanto produtos de ticket baixo quanto também de ticket médio e ticket alto. E hoje eu quero te mostrar quais são esses hábitos e como você também pode aplicar no seu negócio para parar de ter medo de vender ou achar que é muito difícil fazer isso e conseguir desenvolver essa habilidade de uma maneira muito natural. Bora? Olá! Meu nome é Rafaela Toselli, eu já crio conteúdo há mais de 10 anos e também sou dona de 2 empresas dentro desse mercado. E hoje o meu grande objetivo é ajudar outras empreendedoras e profissionais a entenderem exatamente o que postar nas suas redes sociais e, consequentemente, aumentar seu reconhecimento, vendas e o crescimento do seu negócio. E tudo isso sem você precisar se sobrecarregar e se esgotar no processo. Olha, se você acredita que vender é um talento que nasce com o ser humano, eu tenho que te dizer que assim, não é. Porque eu mesma era uma pessoa que era tímida, tinha pavor de vender e mais pavor ainda de cobrar mais alto pelos meus serviços. Aquela famosa síndrome do impostor, sabe? Mas se teve uma coisa que eu aprendi é que vender nada mais é do que uma habilidade e não um talento. E como qualquer habilidade, ela simplesmente precisa ser treinada. E por isso, nesse vídeo eu quero compartilhar com você quais foram esses hábitos que me ajudaram a desenvolver essa habilidade e tornar a venda muito mais natural e muito mais tranquila de ser realizada, tanto de produtos de ticket baixo quanto de produtos de ticket médio e alto. O primeiro hábito foi aprender a lidar com a rejeição. Eu sei que talvez quando você apresenta um produto para um cliente, e quando eu falo produto, entenda como produto físico, serviço ou um infoproduto, e ele fala não, você já toma aquilo como uma rejeição, que ele tá rejeitando o seu trabalho, que ele tá rejeitando aquilo que você vende, às vezes que não é bom o suficiente, e na verdade, na maioria das vezes, não é nada disso. Tem muito mais a ver com 2 motivos principais. O primeiro é que, às vezes, a técnica de vender, a maneira que você vendeu aquele produto, não despertou o desejo suficiente para aquela pessoa comprar naquele momento. E o segundo é que talvez ela realmente não precise, ela não veja a necessidade de comprar, de investir naquilo agora e vai procurar uma outra oportunidade que é mais interessante para ela naquele momento. Por isso, poucas vezes é sobre você, mas sobre a oferta ou sobre a necessidade dessa pessoa. Então a rejeição, ela não deve ser o motivo de você parar, mas sim de você analisar e melhorar ao longo das próximas vezes que você for apresentar o seu produto. Eu mesma já tomei vários nãos, só que ao mesmo tempo isso só me ajudou a entender ainda mais como quebrar novas objeções, a entender realmente qual era o meu cliente ideal, qual era o cliente que ia procurar o meu serviço, que ia procurar os produtos que eu vendo, a entender talvez que o meu produto também precisasse de uma coisa ou outra que fizesse o cliente ter mais desejo em adquirir, entende? Por isso, ao invés de você olhar a rejeição de uma esfera completamente negativa, comece a olhar como aquela rejeição ou aquelas rejeições que você tem, na verdade, podem ajudar você a melhorar o seu processo de venda, o cliente que você realmente deve atrair, ou até mesmo o que tem ali no seu produto e como você torna ele mais desejável para o cliente na hora de você ofertá-lo. O segundo hábito foi aprender a ouvir mais do que falar. Nós, seres humanos, amamos falar, colocar o nosso ponto de vista, muitas vezes interromper outras pessoas. E se teve uma coisa que eu aprendi em um livro que eu li há muitos anos atrás, se eu não me engano foi O Monge e o Executivo, é que a gente tem muita dificuldade de ouvir outras pessoas falarem até o final, ouvir com atenção e realmente conseguir compreender aquilo que a outra pessoa está precisando. Portanto, na hora da venda, ao invés de você querer falar muito, querer falar do seu produto, daquilo que você tem, daquilo que o cliente pode ter com você, enfim, comece a ouvir mais o que ele está precisando, onde ele quer chegar, o que ele não quer fazer para chegar nesse lugar, o que ele gostaria de fazer para chegar nesse lugar, por que ele quer chegar nesse lugar, entende? E quando você ouve ele com atenção, você também consegue mostrar como o seu produto realmente pode fazer ele chegar
nesse lugar que ele quer, como ele vai chegar e por que que ele tem que ter o seu serviço, o seu produto agora para chegar nesse lugar mais rápido. Ele tem os motivos dele, quem sabe você pode ajudar ele a conseguir alcançar esses motivos dele com o seu produto atual. E se não fizer sentido para aquele cliente o produto que você vai apresentar naquele momento, tudo bem também. Às vezes ele realmente precisa de um outro profissional primeiro, ou de um outro serviço ou produto primeiro, e depois ele vai voltar para você. Inclusive, até um exemplo, hoje eu tenho uma empresa com uma sócia, e essa sócia, ela já foi a minha aluna, uma aluna de todos os produtos. E ela falou que a primeira motivação dela para comprar de mim foi simplesmente porque eu respondi um direct dela e eu dei atenção para ela. E o simples fato de eu, como profissional, dar atenção perto de outros profissionais que nem sequer ouviam ela direito, fez com que ela quisesse me acompanhar e comprar de mim não só um produto, mas consumisse toda a minha esteira. Então já fica aí um insight para você do quão poderoso é esse segundo hábito. E indo agora para o terceiro hábito, é você acreditar profundamente no seu produto. Teve uma vez que eu dei uma palestra em um evento, né, um evento de branding, e aí quando terminou o evento, perguntaram para a plateia qual tinha sido o maior insight que elas tinham tido ali em todas as palestras do evento. Ainda bem que citaram a minha palestra, só que eu lembro de uma forma muito nítida que uma das mulheres que falou sobre o principal insight que teve era a respeito de uma frase que eu havia falado. Eu não lembro exatamente a frase, eu até fui procurar, mas eu não lembrei. Mas eu tinha falado algo mais ou menos assim, que o seu produto é a solução que o cliente já está procurando, só ainda não descobriu. E muitas vezes não descobriu pelo fato de você não ter apresentado para ele ou não ter apresentado de uma forma correta. Ou seja, eu sei que às vezes a gente olha a venda como sendo algo ruim, como sendo algo que, ai, nossa, aquela pessoa vai me ver como vendedora, eu não devo só tentar vender para ela, enfim, algo assim. Só que na verdade, muito provavelmente aquela pessoa ela já tá precisando de você. Você só precisa mostrar como que você pode ajudá-la. Que na verdade, você querer vender o seu produto é bom, é uma solução que ela tá precisando, mas que muitas vezes ela não contrata, ela não se interessa de forma suficiente, simplesmente porque você não apresentou, porque você teve medo de vender, porque você acha que é errado vender. Quando na verdade, ela já tá precisando daquilo faz tempo e quem sabe você já poderia ter ajudado ela de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais simples, ao invés de deixar aquela pessoa ficar quebrando ali a cabeça e não conseguindo o resultado que ela quer. E antes de eu ir pro próximo hábito, se você já tá gostando desse vídeo, por que ainda não tá inscrito no canal, hein? Vai continuar contando com a sorte para crescer e vender no digital? Ou vai adquirir conhecimento e aplicar tudo isso de uma forma muito mais rápida que realmente vai fazer você adquirir esse resultado? Se você gostaria da segunda opção, é só clicar aqui em se inscrever, curtir esse vídeo e a gente já vai agora pro próximo hábito. E o quarto hábito é começar a praticar repetidamente. Como eu falei lá no começo desse vídeo, a habilidade só é desenvolvida com repetição, com você realmente fazendo mais daquilo para desenvolvê-la. E você pode sim ler livro, estudar e fazer o que você quiser em relação à teoria. Mas se você não vai para campo, se você não coloca em prática, meu amigo, minha amiga, para ter resultado vai ser muito difícil. Aliás, quase impossível, porque você simplesmente está lendo sobre algo, mas você não está fazendo aquilo para desenvolver essa habilidade. Porque a habilidade ela é adquirida com teoria e prática ao mesmo tempo, e não só com um isoladamente. Por isso, quanto mais você puder apresentar e falar sobre os seus produtos, tanto nas redes sociais, como por exemplo, eu já faço na minha criação de conteúdo, e também vai aparecer um exemplo aqui para você na tela, de eu simplesmente batendo nos meus produtos basicamente todos os dias nas redes sociais e também apresentando para o cliente, falando para os clientes sobre o seu produto, mas você tem a possibilidade tanto de melhorar a sua habilidade para vender, quanto vender de fato. E eu não tô falando para você simplesmente começar uma conversa e já apresentar o seu produto 2 segundos depois para o cliente, ou todo o conteúdo que você vai criar, você só ficar falando do seu produto. Mas em um momento do seu conteúdo, ali no final ou no meio daquele conteúdo, dê só uma pincelada no seu produto. No meu caso, se você quer ter todas
as estruturas prontas de conteúdo para publicar, atrair e vender, é só clicar no link da bio. Acabou, sabe? Às vezes uma chamadinha rápida, ou quando você tá conversando com um cliente, em algum momento você vira e fala: olha, fulana, eu entendi, né, que você tá precisando disso, disso, disso. Eu tenho uma consultoria hoje que resolve esses problemas, a gente faz de tal e tal forma. Você gostaria de saber mais sobre ela? Sabe, não é simplesmente você empurrar o produto pro cliente, mas você buscar apresentar, falar mais sobre ele, para que pelo menos ele saiba, ele entenda que ele exista, que o produto existe, que o serviço que você está vendendo existe, e já tem aquela pulguinha atrás da orelha do tipo, eu sei que se eu precisar, essa pessoa tá ali. Ou, nossa, realmente eu tô precisando disso agora, deixa eu entender um pouco mais. E aí, de fato, a venda vai acontecer de uma maneira muito mais rápida. E o quinto hábito é estudar mais sobre comunicação e comportamento humano. Vendas é muito mais do que você só saber apresentar a proposta de um produto. Às vezes você quer melhorar a sua forma de vender e você fica estudando muito o processo e as técnicas de vendas. E isso já é maravilhoso, já vai te ajudar a melhorar absurdamente a sua forma de vender. Só que além disso, é importante que você entenda como se comunicar da forma correta, como apresentar as suas ideias ou aquilo que você quer falar da forma correta, não apenas na hora da venda, mas também ao longo do seu conteúdo ou dentro dos seus próprios produtos, ou enfim, a comunicação como um todo, e também como funciona o comportamento das outras pessoas, principalmente agora que a gente está num momento em que o comportamento ele tá mudando de uma forma significativa ao longo dos anos. E se você não entender como tá funcionando a nossa sociedade, como as pessoas estão se comportando ao longo dos anos, como isso tá evoluindo, ou não, enfim, ao longo desses anos, muito provavelmente você também não vai conseguir ter a comunicação adequada com essas pessoas e conseguir vender quanto você gostaria ou como você gostaria. Portanto, além de entender sobre venda e técnicas de venda em si, é importante que você também entenda como funciona a comunicação em geral e também sobre comportamento humano. E o sexto hábito foi desenvolver a minha capacidade de me posicionar. Ou seja, hoje, ao invés de precisar ir em porta de cada cliente, oferecer o meu serviço, falar sobre aquilo que eu vendo, na verdade os clientes eles já vêm até mim, simplesmente pela forma que eu me posiciono nas redes sociais e pelo conteúdo que eu crio também lá. É lógico que assim, eu também falo com outras pessoas, tenho essa prospecção ativa de falar com outros clientes, de também desenvolver uma conversa para vender os meus produtos, antes mesmo do cliente chegar em mim, então eu chegar nele, mas a maior parte das minhas vendas hoje acontece de uma forma mais natural, de o cliente já chegar até mim pelo interesse que ele tem com os conteúdos que ele vê ali nas redes sociais, dos cursos que eu vendo, da consultoria que eu vendo, enfim, de tudo que eu vou apresentando ali na rede social e mostrando como aquilo pode ajudar ele naquele momento e um determinado posicionamento que eu tenho que faz com que ele se interesse em comprar o meu curso ou em fechar uma consultoria comigo. E hoje, se você tem interesse que eu te ajude com esse posicionamento, com essa criação de conteúdo nas redes sociais, justamente para que você consiga atrair esses clientes qualificados e vender de uma forma mais natural, mais fácil através das suas redes sociais, eu vou deixar o link do WhatsApp comercial aqui na descrição desse vídeo. Você pode entrar em contato que eu ou a minha equipe vai te responder. A gente vai entender o seu caso justamente porque um dos hábitos de venda é ouvir o cliente, é entender o que ele está passando, onde ele quer chegar, apresentar como a gente pode ajudar e assim a gente consegue avançar juntos para que a gente construa essa criação de conteúdo e esse posicionamento que hoje você precisa nas redes sociais para facilitar as suas vendas, reconhecimento e o crescimento do seu negócio. E para finalizar, quanto mais você aplicar esses hábitos, mais a sua habilidade com vendas vai começar a se desenvolver e mais vai se tornar um processo natural para você. Mas não adianta nada parar por aí, porque ainda tem muita coisa que eu quero te mostrar sobre conteúdo, vendas e negócio. Então, se esse vídeo fez sentido para você, já aproveita para se inscrever aqui, curtir e também assistir os outros vídeos aqui nesse canal que eu tenho certeza que também já vai te ajudar. Também pode me acompanhar nas outras redes sociais que já estão aparecendo aqui e até o próximo vídeo. Beijo, fui!